Olá, Enfermagem Brasília, que bom aqui com vocês novamente. E aí eu já vou deixar com vocês assim com a pulga atrás da orelha. Tá? Aqueles que têm interesse realmente em entender como é que funciona o empreendedorismo na enfermagem, hoje nós temos uma pessoa aqui que vai dominar esse assunto e vai dizer tudo pra gente. Nós estamos aqui com o Ricardo Lima. Ricardo Lima, ele é enfermeiro, empreendedor, atua na área de cicatrização de feridas complexas, com experiência em gestão hospitalar e empreendedorismo, terapias integrativas e procedimentos invasivos. É especialista em dermatologia, com ênfase em feridas, auditoria em serviços de saúde, oncologia clínica, didática do ensino profissional superior, além de MBA em gestão estratégica de pessoas. Formação em ozonioterapia e fotobiomodulação. É palestrante e oferece formação em ozonioterapia e manejo avançado em feridas. Então, com a gente aqui hoje, Ricardo Lima, seja bem-vindo. É uma honra estar aqui com você e nós estamos aqui só para aprender. Muito obrigado, Eduardo. É uma satisfação poder participar desse seu projeto e vou poder entregar aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo e o que é a enfermagem sob um novo olhar. Ótimo, é isso que nós estamos precisando. Como todo mundo já sabe, eu já sou enfermeiro, sou técnico. E na nossa formação, né, a gente tem uma formação meio, eu estou falando na minha, né, a gente tem uma formação assim, não muito ligada ou direcionada para empreendedorismo, né, mais que na área da assistência. E aí, com o passar do tempo, a gente teve acesso a esse tipo de informação. E hoje, né, a gente tem um entendimento claro dessa possibilidade de você não ser somente assistencialista, né? Acho que a enfermagem tem um leque grande. Até hoje também, eu também estou empreendendo, mas assim, eu te conheci, vi como você trabalha em relação a isso. Eu quero que você conte aí as suas expectativas, a sua vivência. E é isso. Você é empreendedor? Empreender foi o que me fez chegar até aqui. Eu sou empreendedor e entendo que empreender foi uma transformação de dores em sucesso. E isso é o que eu busco também mostrar para outros colegas. Acho que a enfermagem, ela por si já é empreendedora. A gente empreende quando atua em ambiente hospitalar, a gente empreende quando atua em ambiente de clínicas, a gente empreende em ambiente de atenção básica. Então, eu sou empreendedor, venho de família empreendedora e isso me fez enxergar, né, uma enfermagem que empreende. Mas assim, você teve essa passagem para empreendedorismo na enfermagem? Foi de imediato? Você já se formou ou teve um caminho? O meu caminho, ele iniciou quando eu precisei me reinventar. E quando eu entendi que aquilo que eu estava vivendo na enfermagem era uma realidade que eu não me contentava com ela. Depois de entender isso, eu percebi que existiam outras possibilidades. Mas, para que isso acontecesse, eu precisei passar pelas dores. Olha, tá vendo? Então, assim, eu acho que foi o mesmo caminho, né? Eu também passei por isso. Eu tive que cair primeiro me formei, né? Com aquela ideia de ser enfermeiro, de ser técnico no hospital e tal. E depois, com o tempo, né? A gente entende que tem que ter um outro caminho. A gente, quando estava conversando com você aceitou o nosso convite, a gente fica super agradecido e feliz com isso. Você apresentou um tema para a gente chamado A Nova Enfermagem, o olhar para o empreendedorismo na saúde. Sim, achei interessante
esse título, esse tema, a nova enfermagem, eu quase que me identifiquei com isso, mas eu não vou falar. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, porque talvez, além de você responder, eu possa dar uns insights aqui. Para você, Ricardo, o que define, na sua visão, essa nova enfermagem, né? E qual foi o status que fez a profissão perceber que a saúde também é um terreno fértil para o empreendedorismo? Eduardo, essa pergunta ela foi diretamente naquilo que me fez inovar. Eu sempre fui um cara que me considero muito disruptivo. Eu sempre pensei no diferente. E quando eu pensei na enfermagem, na nova enfermagem, eu pensei num novo momento. A gente é formado num formato, né, muito tradicional. É aquele enfermeiro padrão, sim. Direcionado para o ambiente hospitalar. Quando eu me vi nessa atuação, eu entendi que a gente tinha um outro espaço e que era pouco explorado. Conheci algumas pessoas que já estavam trilhando esse espaço e isso me gerou um gatilho, porque a nova enfermagem, quando eu falo em nova enfermagem, eu estou falando em novo momento, que é o momento do empreendedorismo. Sim. Por que não empreender na enfermagem? Quem falou que enfermeiro não pode ganhar dinheiro sendo enfermeiro? Sim. E isso me trouxe uma inquietação e eu comecei a pesquisar as possibilidades e esse mercado que não é explorado. A sociedade, ela conhece o enfermeiro. Sim. Ela sabe qual é o nosso papel. Sim. Ela só não conseguiu entender ainda que a gente pode dominar outros espaços. Sim. E é esse o meu objetivo hoje. Trazer a enfermagem para esses espaços que não são explorados pela enfermagem. Sim. E fortalecer a nossa profissão, fazendo com que a sociedade entenda que a gente pode e pode muito bem fazer, né, e permear outros espaços. Bom, basicamente foi isso que eu entendi, essa nova enfermagem, porque assim, de um certo tempo para cá, na assistência, eu estou na assistência até hoje, não sei se eu posso dizer que é pós-pandemia e tal, mas assim, não, a gente teve uma percepção de uma mudança, assim, como se fosse um novo tempo, né, uma nova enfermagem. Quando você falou assim, a nova enfermagem, né, o olhar para o empreendedorismo na saúde, eu falei assim, entendi, será que ele quer apresentar que realmente agora é o tempo, né, a nova enfermagem é o tempo ideal, que é o que você acabou de falar. Eu achei isso fantástico, né, porque realmente a gente, como profissional, a gente tem que ter um entendimento de que a gente pode estar trabalhando, né, empregado em algum lugar, mas que você também tem o entendimento que você é um profissional autônomo, que você pode empreender. E a grande questão, Eduardo, é que assim, a gente vive um momento do empreendedorismo mesmo. Sim. As pessoas, você trouxe aí a questão da pandemia, isso permitiu fazer com que as pessoas enxerguem um mundo com mais qualidade de vida, com mais tempo para a família, com mais possibilidades. E quando eu falo isso, é justamente para mostrar que dentro dessa enfermagem empreendedora, a gente tem essas possibilidades. Sim. De tempo, de dinheiro, de valorização, de reconhecimento. Sim. E claro que existe uma essência, né, da nossa profissão. Nós somos enfermeiros, a gente foi formado para cuidar de pessoas. Sim. E o que eu penso hoje, enquanto nova enfermagem, é tirar esse olhar unilateral e trazer ele para uma realidade que nos possibilita vários caminhos. Olha, tá vendo?
para mostrar para vocês que, né, o pessoal da enfermagem, estudantes, o pessoal que está entrando agora, olha o caminho que a gente está trilhando aqui. Historicamente, nós somos formados, né, para o ambiente hospitalar. Eu fui assim, pelo menos, né? Nós fomos, né? E para o regime de plantão, né, tá ali. Eu te pergunto, qual que é o maior desafio cultural? Porque, né, parece que é uma coisa que está intrínseca. Ou barreira mental também, que o enfermeiro ou o profissional de enfermagem precisa romper para se enxergar como empresário. O maior desafio hoje é o medo. O medo de enxergar os novos horizontes. Eu entendo que realmente a gente foi formado para estar dentro de uma caixinha. Só que hoje a gente pode estar fora dessa caixinha. Nós precisamos sair dessa caixa. Certeza. E uma das formas que eu entendo que pode possibilitar isso inclusive você já está fazendo, né? Dando voz pra gente, para nós que somos enfermeiros e que buscamos o nosso espaço. Sim. O maior desafio é justamente esse, né? Essa cultura permeada de estabilidade. Estabilidade no CLT, estabilidade no concurso público. Isso acaba nos engessando e limitando o nosso olhar mesmo. E o que a gente precisa entender é que não é bem assim. Claro que vão ter pessoas que vão estar mais confortáveis, né, nesses ambientes. Porém, existe um outro espaço, existe um outro mercado. E a gente precisa ocupar esses mercados. Se a gente não ocupar o nosso espaço, a gente vai perder ele. Sim. A enfermagem, ela é dinâmica e ela deve estar em todos os lugares. Nenhuma inteligência artificial vai nos substituir. Tá vendo? Gente, se alguém não se tocou, né, não se sentiu tocado com essas palavras, Ricardo, eu não sei não. Eu acho que até vou repetir, está 70% aí perto da aposentadoria. Sim, realmente o que você falou realmente é o que a gente precisa, né? Ter um entendimento de o que nós somos, o espaço que nós temos, o que está na nossa frente que a gente tem que aproveitar. Acho que se vocês estão chegando lá e esse start vai ser ligado. E aí, quando falamos em empreender na saúde, as pessoas pensam logo que a gente vai criar grandes clínicas, né, grandes empresas, a gente só pensa que vai ser uma coisa grandiosa. Mas o leque é gigante. Eu acho que você deve apresentar aqui alguns caminhos. E quais são as áreas mais promissoras, né, para o profissional de enfermagem? Olha, Eduardo, antes de responder essa pergunta, eu tenho que trazer essa fala. A enfermagem é gigante e ela pode muito. Hoje nós vivemos uma realidade que há alguns anos atrás ela não existia. Então, hoje a gente tem dentre as áreas a área estética, que cresceu bastante. Então a enfermagem estética ela tem um mercado que era para ser predominante. Até porque nós, durante a graduação, vivenciamos todos os processos que trazem segurança para o paciente. A gente domina seringa, a gente domina agulha. Sim. E a gente domina procedimentos invasivos dentro daquilo que o nosso conselho rege. Então eu não enxergo outro profissional mais capacitado Sim. do que um enfermeiro esteta para executar. Não estou menosprezando as outras categorias, Sim. mas é o que eu vivencio. Outra área de grande abrangência é a enfermagem dermatológica, que é a nossa essência, Sim. é a cicatrização, é o
o cuidar do paciente com ferida. Não é uma simples troca de curativo. Às vezes o que parece ser simples pode trazer um problema muito grande. E a gente tem esse olhar de intervenção. Além do mais, existe a estomaterapia, que já é tradicionalmente respeitada, conhecida nesse âmbito, né? E eu estou citando aqui só algumas das especialidades que são de abrangência nossa e que tem um mercado enorme. Se a gente for pensar, além disso, a gente ainda tem a enfermagem podiátrica, que é uma área crescente e que merece os nossos olhares. Sim. Porque é uma área de especialidade clínica e que salva muitas vidas. Se a gente pensar no número de diabéticos, se a gente pensar no número de idosos e se a gente pensar na progressão e envelhecimento dessa população, a gente consegue entender que esse é o nosso momento. Então, isso é apenas um fragmento, né, do que a gente pode, porque são diversas especialidades, além das práticas integrativas, e a gente domina tudo isso. A gente só precisa se apropriar daquilo que é nosso. A enfermagem, eu volto até a primeira especialidade que eu citei, que é a enfermagem estética. Sim. Outro dia eu estava mexendo no meu WhatsApp, sempre acompanho todos os colegas, e uma enfermeira postou um procedimento. E eu assim fiquei encantado, mas pelo simples, pelo que deve ser trivial. Ela postou se preparando para fazer um procedimento estético injetável no rosto de um paciente. Então ela colocou ali o gorro, uma máscara e um capote estéril. Sim. Aquilo ali me trouxe um brilho no olhar, uma segurança e uma certeza. Essa é a enfermagem, aquela que traz segurança para as pessoas. Além do mais, Eduardo, a gente tem aí diversas áreas, além dessas, né, como a enfermagem regenerativa, que é recente e que vai nos dar aí um espaço muito grande, já está nos dando esse espaço. E assim, a gente consegue hoje tratar feridas, a gente consegue atuar na estética, a gente consegue atuar com segurança. Essa enfermagem de hoje, ela é pautada na segurança. E é isso que a gente busca em qualquer procedimento. É muito mais difícil, você encontrar um procedimento estético com intercorrência executado por um enfermeiro. A gente tem essa precaução, por exemplo. E é muito mais difícil um paciente ele perder um membro quando existe um enfermeiro especializado acompanhando aquela cicatrização. Quantos membros não foram salvos? E eu poderia citar aqui não só dos meus pacientes, que eu tenho muito orgulho de ter cuidado, mas também de outros colegas. E nada paga isso, tá, gente? Um pé salvo, uma mão salva, uma vida salva, a gente tem esse poder. E eu acho que o que falta hoje é a gente enxergar essas possibilidades e vivenciá-las. Bom, gente, vocês estão vendo. Eu fiz a pergunta, né? Porque a gente fez a pergunta sobre isso, porque às vezes a gente pensava fazer grandes empresas, mas eu vou fazer um desafio aqui, perguntando para você. Mas se eu, como profissional de enfermagem, quiser empreender criando um hospital, eu posso, não posso? Com certeza, a gente pode o mundo. Você entendeu? Teve uma das suas perguntas aí, Eduardo, que assim, empreender não significa que você deve largar tudo para trás. Empreender é usar o que tem. Tá vendo? E o que a gente tem é a nossa formação, é a nossa credibilidade.
é o nosso respeito. É isso. O céu é o limite, né? É óbvio que para você montar uma clínica grande, um hospital grande, você tem que se juntar a muita gente, ter um recurso bom, uma herança boa, né? E quem diz que a gente não consegue, né? Tá vendo? Mas o que fica claro aqui é que o céu é o limite. A gente tem que entender que o empreendedorismo, ele é possível. Se a gente está na diretoria Sim. de muitas instituições, por que a gente não pode ser dono? Perfeito. Era essa a resposta que eu queria ouvir. Então, assim, o Conselho Federal de Enfermagem, né, o COFEN, ele tem atualizado resoluções importantes também, né, que dão um respaldo legal para os profissionais de enfermagem, para os consultórios e clínicas de enfermagem. Como é que você enxerga esse cenário atual, né, regulatório no Brasil? Você acha que ele está a favor, ele joga a favor do empreendedor? Olha, eu acredito que hoje, se a gente pode tantas coisas, a gente deve isso ao nosso órgão de regulação, né? Que é o Conselho Federal mesmo de Enfermagem. E todas as resoluções, quando a gente é autônomo e a gente acompanha essas resoluções, a gente percebe que muita coisa já foi feita e muita coisa está sendo feita e que tem muito ainda a abraçar. Porque não adianta também, gente, atuar sem base legal. Só que o bacana de tudo, o legal de tudo é que a gente tem essa base legal. Existem as limitações e a gente precisa respeitar isso, mas existe uma base legal. Tem muito ainda a avançar, isso é notável, é notório, né? Mas o que a gente já tem já nos permite avançar. Tem muita coisa aí que um enfermeiro principalmente pode fazer. O DIU. Olha, o DIU, a gente tem aí a sutura, que na verdade muitos colegas já até faziam, né? Mas isso permite muito. Eu estava discutindo com uma aluna da mentoria lá do Rio de Janeiro, e aí eu estava mostrando para ela, né, essa possibilidade que a gente tem. Às vezes o paciente está num pós-operatório, que é uma área que a enfermagem precisa explorar, inclusive, e que se você tem uma formação em sutura, você consegue realizar aquele procedimento sem muitas vezes o paciente precisar até mesmo ser hospitalizado para isso. Existem, além desses procedimentos, existe a gente tem aí a sutura, que hoje abriu um espaço, a gente tem aí a aplicação dos botões anestésicos, que isso são coisas que a gente muitas vezes já realizou, já executou, só que hoje a gente tem uma regulamentação para isso. Para mim, um marco foi a resolução de 2018, que ela nos dá autonomia para ter um consultório, uma clínica de enfermagem. Você lembra do número dela? Não, né? 567, se não me engano. Eu também não lembro. Acho que 567. Mas assim, isso foi assim revolucionário. Eu enxergo a enfermagem em 2 momentos na minha vida, né? Antes de 2018 e depois de 2018. A gente é uma categoria nova e, por ser nova, a gente precisa explorar. Com certeza. E esse é um momento, é um espaço para isso, para que a gente possa discutir que a enfermagem ela pode empreender, que a enfermagem pode ter clínica e que a enfermagem pode sim ganhar dinheiro. Ótimo. Fantástico. Então, cuidar de pessoas é a nossa essência, que é da enfermagem, né? Mas para ter uma empresa, é preciso entender várias coisas de empresa, que é fluxo de caixa, marketing, tributação, liderança de equipes, que é o que se fala hoje. Como que o profissional de enfermagem pode buscar essa capacitação em gestão e também de finanças?
né, que a faculdade muitas vezes não ensina. Procura o Ricardo? Boa pergunta, né? Olha, eu vou falar um pouco do que eu vivi. Hoje existem escritórios de contabilidade, inclusive, que são especializados e voltados para o público da saúde e da enfermagem, inclusive. Para minha surpresa, né, quando eu conheci essa contadora, ela me trouxe ali todas as respostas que eu procurava sobre imposto, o que eu precisava saber antes de emitir uma nota, como que isso ia refletir no imposto de renda do paciente, por que eu tinha que ter um CNPJ, por que eu tenho que ter um CNPJ. E assim, muitas vezes a dúvida paira, né? Pode ou não pode MEI? Né? Essa é uma grande questão. Então, o que o profissional precisa saber para fazer isso? Ele precisa, primeiro de tudo, conhecer gente, conhecer pessoas e ter profissionais que são habilitados para isso. Por exemplo, um contador, um advogado, porque a gente faz termos, né? A gente precisa de um termo de consentimento, né? A gente emite relatório, né? Então, quando um colega, e às vezes o colega tem até medo, tá? Eu fui aprendendo com o meu paciente. Eu fui aprendendo a ter uma empresa com o meu paciente e aprendo todos os dias. Sim. E esse é um espaço porque quando o paciente ele te exige algo, você tem que pensar sobre. Por que eu quero uma nota fiscal? Ok, eu preciso de um relatório para colocar na justiça, para o que for. A gente precisa disso e não pode ter medo, né? A gente precisa viver o processo. Ótimo. Boa dica. Você só nos falou se era para procurar o Ricardo. Olha, eu tenho uma mentoria que ela também ela ajuda alguns colegas nesse sentido, sabe? Na emissão de relatório, quando vai para a justiça, nota fiscal, quais documentos eu devo entregar para o meu paciente, além das discussões clínicas, né, que a gente faz também. Ótimo. Quem quiser procurar o Ricardo, vai estar aí embaixo aí, ó, o Instagram dele. E aí, é com vocês. Produzir conteúdo e ter uma marca hoje é essencial. Todo mundo quer ter uma empresa, ter uma logomarca e criar conteúdos. Para quem está começando e colocar o seu bloco na rua, qual é a importância do marketing ético para atrair clientes certos e se posicionar como autoridade na sua região? Boa pergunta essa, viu, Eduardo? Olha só, o marketing para mim é a credibilidade. Marketing é credibilidade. Se você tem credibilidade, uma punção que seja, isso já é um marketing. E através dessa credibilidade, eu consigo construir a minha identidade. Aquilo que eu ofereço de melhor já é a minha identidade. O que vem além não adianta você ter uma estrutura, um tráfego pago bem estruturado, não adianta ter uma clínica maravilhosa, não adianta se vestir bem, que é necessário, mas se você não souber o que está fazendo. Quando eu falo o marketing ele já é pronto para a gente, porque quando a gente associa a imagem de um enfermeiro ao cuidado, todos já sabem disso. A sociedade ela só não entende quando e onde. E a gente pode fazer isso em diversos ambientes. Claro que é importante ter ciência do que pode e o que não pode. Sim. Mas, Eduardo, quando eu falo em credibilidade, quando eu falo em marketing, eu falo também em network. Sim. As pessoas conhecem a gente.
elas conhecem a gente na higienização das mãos, elas conhecem a gente quando a gente coloca uma máscara para atender um paciente, quando a gente coloca um gorro, quando a gente se paramenta para atender um paciente. Então, eu acho que esse é o maior marketing. Eu estou aí há 7 anos no mercado, né, com a minha empresa, né, há alguns anos antes, né, de viver só disso. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, é possível viver da enfermagem e sem o CLT. Não estou aqui discriminando nada disso. O que eu estou falando é possível viver da enfermagem sem os plantões exaustivos, sem aqueles superiores com falas abusivas, sem necessariamente viver todas as angústias que a gente sabe que existem em ambientes hospitalares, de clínicas, de atendimento na atenção básica. Enfim, a gente pode muito, e a grande questão, Eduardo, é que assim, viver esse processo traz para a gente um outro olhar para a enfermagem. Eu estou repetindo muito isso porque eu sei que tem gente que está assistindo esse podcast que precisa realmente desses gatilhos mentais para entender que existe uma vida além daquilo que ele está habituado. A gente, se as pessoas entendem esse nosso papel, o marketing já está feito. Sim, com certeza. E eu sempre falo, não existe marketing melhor do que as indicações. Com certeza. A gente só indica aquilo que a gente confia. E a enfermagem é isso. Eu tenho pacientes, boa parte dos meus pacientes, por incrível que pareça, eles são indicações de colegas enfermeiros, familiares de colegas enfermeiros, familiares de colegas médicos, médicos que são da área, mas que respeitam o meu trabalho. Eu falo enquanto enfermeiro dermatológico. Quando você sabe o que está fazendo, quando você tem propriedade acadêmica, científica e prática clínica, isso te coloca num outro lugar. A gente precisa sempre se posicionar, mas não de forma impositiva. O conhecimento nos posiciona. Verdade. E isso, inclusive, é para ser até um corte, tá? O conhecimento nos posiciona. Conhecer pessoas faz a gente chegar aonde o paciente está. Na sua trajetória e acompanhando outros colegas, quais são, né, os erros mais comuns que o profissional de enfermagem comete ao tentar abrir o próprio negócio? Não respeitar o processo. Tem um processo, né? Existe um processo. Eu acho que o que falha muito, porque assim, tem muitos colegas nossos que começaram um projeto e tiveram que interromper. Só que tem uma fala que eu trago muito para a minha vida, que para ganhar dinheiro, você não precisa gastar dinheiro. E essa questão, eu falo muito, eu sempre uso o que eu tenho. E a partir do que eu tenho é que eu vou investir. Assim, eu vou falar até um pouco do que eu vivenciei. Assim, quando eu comecei, eu tinha saído de uma clínica. Eu não tô aqui para falar mal de ninguém, tá, gente? Mas o que me incomodava era ver um profissional que não tinha um mínimo de preocupação com o paciente, quando o profissional sequer higienizava as mãos para atender alguém. Na saúde, a gente não reutiliza nada. Então, aquilo começou a me incomodar. E isso me fez abrir os olhos para aquele mercado. Porque, poxa, se fulano pode e não entrega segurança, então eu posso. Sim. E eu vou entregar segurança. Sim, vendo? Então, assim, isso me fez, assim, abrir o olhar, porque existe um mercado
E assim, você necessariamente não precisa investir tanto, né? Você só precisa entender aonde precisa chegar. É só isso. E além de tudo, é entregar com segurança. O conhecimento hoje, ele é exposto, ele é disponível. Então, só não tem conhecimento hoje quem não quer, porque existe a inteligência artificial, existem as sociedades. Eu falo em nome da Sobenf, falo em nome da Sobend, falo em nome da Sobest, que são sociedades voltadas para a enfermagem e que hoje ela traz um olhar de permissão. Então, se você tem conhecimento e você consegue entregar, você consegue chegar sem precisar investir rios de dinheiro. Claro que se você pode, eu estou falando da minha realidade, né? Exato. Quando eu comecei, eu realmente não podia. Eu só tinha dívidas, que eram dores, e isso acho que eu nunca conversei sobre isso. E assim, os salários eram incompatíveis. Então, quando eu descobri que eu podia pagar as minhas contas e ainda ia sobrar dinheiro, fazendo o mínimo, virou a chave. Aí eu entendi que o caminho era aquele. Exato. Então, porque olha só, quando o vizinho ele fala para você, Ricardo, você pode fazer um curativo na minha mãe? Não é para ser voluntário. Sabe por que eu falo isso? Eu não concordo em acho que você fala. Não é que a gente é só capitalista, sabe, ao extremo. Não é isso. Sim. É porque a gente paga uma consulta, a gente paga um atendimento com qualquer outro profissional, e por que a gente não pode cobrar por isso? Sim. Sendo que você é o especialista, que você é a pessoa que entende, e que vai resolver o problema. Porque a maior dificuldade agora é você resolver os problemas das pessoas. Praticamente ninguém quer resolver. E esse é um gatilho, Eduardo, porque assim, a enfermagem ela resolve o problema. E isso é uma coisa que a gente precisa também olhar, porque se a gente resolve o problema, a gente pode ganhar por isso. Sim. Eu sempre penso o seguinte, eu me sinto muito privilegiado, porque eu amo o que eu faço. Sim. Desde a época de estágio lá na graduação, eu já tive contato. Tive um pouco de medo, não vou negar, mas quando eu trouxe essa memória para um momento de dor, eu entendi que aquele ali era o meu espaço. Sim. E que o investimento era muito pouco, né? Ou seja, o que eu investi foi gaze, soro e atadura, era o que eu tinha. Então hoje trabalhar com ozonioterapia, trabalhar com fotobiomodulação, com o PRF, com o PRP, isso tudo foi graças ao conhecimento que eu adquiri e graças ao meu trabalho. Parabéns. Tá. Como o empreendedorismo na saúde privada e as boas práticas de gestão podem de alguma forma inspirar e valorizar também a enfermagem que atua na gestão pública? Olha, essa é uma pergunta até complexa de se responder. Mas assim, quando a gente gera autonomia profissional, que eu acho que essa é uma dor de muitos colegas da enfermagem, eu falo, quando a gente gera autonomia, a gente possibilita uma segurança profissional maior. Quando eu falo segurança, é autoconfiança. O enfermeiro ele se torna mais autoconfiante, mais produtivo e sem as dores que a gente encontra hoje. Sim. Porque a gente encontra aí um profissional muito desmotivado em determinadas áreas, sem enxergar aquilo que é a essência. Então, quando você traz essa enfermagem para um olhar empreendedor, você traz uma enfermagem mais presente, mais forte, Sim.
uma enfermagem que quer. A gente consegue tudo. A gente só não consegue se não quiser. Então, se eu trago um olhar empreendedor, um olhar comercial, um olhar de negócio, eu consigo também refletir isso nos órgãos públicos. Até porque, Eduardo, o empreendedorismo também, o empreendedorismo ele pode ser a porta para a nossa valorização e para o nosso reconhecimento. Porque se eu tenho profissionais que entendem o valor que têm, que se reconhecem, esse profissional ele não vai aceitar qualquer coisa. Sim. A enfermagem que sabe o que faz não aceita qualquer coisa. Então, isso abre espaço para uma valorização. Verdade. Então, se ele entende o papel que ele tem e ele sabe fazer, quando eu falo isso é porque eu tenho propriedade sobre o que eu estou falando, Exato. ele se valoriza porque as pessoas vão entender que o ticket daquele profissional é maior. E a gente, por que não falar de negócios na enfermagem? A enfermagem, ela vai muito além do empreendedorismo no sentido financeiro. Sim. A gente não é só empreendedor, a gente também pode ser empresário. E é isso que a gente precisa olhar, porque o empreendedor, ele é a força motriz da saúde. E quem é a força motriz da saúde? A enfermagem. Se a gente entende que a maior força é a nossa, a gente entende que existe maior dependência da nossa categoria. Sim. E se existe maior dependência, a gente pensa muito sobre escassez. Hoje, se falta profissional capacitado, eu preciso valorizar os capacitados. Sim. Com isso, eu estimulo quem precisa se capacitar e torna o mercado mais sólido para a gente. Empreender é a porta que a gente precisa para o reconhecimento e para a valorização. Nem todo enfermeiro será um empreendedor, mas todo enfermeiro precisa empreender. Quando eu falo empreender, eu não falo em negócios, eu falo no profissional autônomo, num profissional que entrega, num profissional que sabe o que está fazendo. Isso é o que valoriza a gente. E nem todo CLT precisa deixar de ser CLT para empreender. Quando você faz uma aplicação intravenosa, você está empreendendo. Ninguém mais do que a gente, dentro da saúde, tem essa capacidade. Mas às vezes a gente precisa realmente disso, de mostrar para o colega que, assim, você já parou para pensar que o único profissional Sim. que faz uma punção venosa, uma venopunção com maestria, somos nós? Sim, com certeza. E que muitas vezes a gente não valoriza esse papel? Acho que... Então, quando eu enxerguei também um pouco disso, Eduardo, eu percebi que, às vezes, esse reconhecimento, essa valorização, ela precisa vir da gente. É o que falta. É o que falta. Então, assim, hoje, eu tenho o meu valor, não é o preço, tá, gente? É o meu valor, porque eu sei o que eu entrego. Exato. E a enfermagem, ela precisa saber o que entrega. Porque quando a gente sabe o que entrega, a gente sabe o nosso valor. Bom, doutor Ricardo, olha, nosso tempo já acabou praticamente, então já passou do tempo, mas está tão boa a conversa que a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Foi muito bom, foi muito gratificante, acho que foram muitas dicas aí para quem tem um entendimento, tem o pensamento de empreender, um caminho, né? Um sinal de como iniciar. Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aí, para a gente fechar com chave de ouro, né? Que conselho você daria para o profissional de enfermagem, ou até estudante, quem estiver assistindo, que está, né, aqui em Brasília, ou até no Brasil,
tomara que isso aqui chegue longe e que tenha o sonho de empreender. Eu acho que vai muito mais além de sonho, que tem a oportunidade, né, de empreender, além de quem tem um sonho de fazer isso, mas que ainda está com medo ou não tem um entendimento. Olha, o que eu posso dizer é que enfermagem, empreender na enfermagem, em qualquer outra área, não significa flores, mas é o caminho. Empreender é o caminho, mas você precisa estar preparado também para os desafios. E o que eu posso falar para os colegas que querem empreender, que já estão no mercado ou que estão chegando, é que essa é mais uma das possibilidades e das inúmeras que a gente tem. E se deu certo para mim e para muitos colegas, pode dar certo para você também. Então tá aí, eu acho que uma dica dessa, um caminho desse, a gente tem que trilhar. Obviamente que quem quiser procurar o Ricardo, o Dr. Ricardo, para consultoria, uma avaliação, tá aí o Instagram embaixo, é só entrar em contato, não é isso, doutor? Perfeito. Tá bom. A gente agradece aqui, a Enfermagem Brasília agradece a sua presença. A gente viu que esse assunto ele tinha que estar aqui, em pauta, para a gente mostrar para a comunidade de enfermagem qual a importância de você sair um pouquinho da casinha, sair um pouquinho da cerca. E eu posso falar isso até com propriedade, porque também a gente está empreendendo e vale a pena, né? E se você pegar instrutores, empresas de renome que vai conduzir para um caminho certo, acho que você não tem que ter medo, tem que ir à frente mesmo. Com certeza, Eduardo. E esse momento que a gente está vivendo hoje, né, é um momento de oportunidade. A enfermagem hoje, ela vive um momento de oportunidade. E se a gente abraça essas oportunidades, a gente pode chegar muito longe. Os desafios, eles existem, assim como existem em qualquer área. Mas garanto que são muito mais saudáveis do que em determinadas áreas. Empreender me fez olhar para a nova enfermagem, porque é esse o momento que a gente está vivendo. A gente vive um momento de inversão de pirâmide. Hoje a gente tem mais idosos nessa progressão. Então é um mercado que só tende a crescer. Verdade. E que os robôs eles não vão conseguir, a menos que sejam humanoides. Substituir a gente não. Pois é. Mas o toque, o carinho, Exato. O ouvir, o cuidado, ele é assim, essencial. E é o que a gente busca. A gente busca, antes de tudo, né, antes de ser enfermeiro, a gente é uma pessoa que cuida de uma outra pessoa. Isso independe se é num ambiente hospitalar, se é num ambiente de clínica, se é numa atenção básica ou se é no domicílio, que é uma área que hoje é um mercado gigante e que é pouco explorado. A gente tem poucos profissionais atuando como autônomos, como empreendedores em domicílio, e a gente precisa suprir essa demanda. Eu não tenho medo de concorrência, pelo contrário, eu preciso de concorrência. Quando eu falo isso é porque a gente tem poucos profissionais no mercado trabalhando com o que eu trabalho, trabalhando na estética, empreendendo na podiatria. A gente precisa ocupar esses espaços, né? Até para que a gente consiga essa valorização que a gente tanto busca. Então, se você está dormindo, outras pessoas estão acordadas. É verdade. E é importante a gente estar de olho nisso. Sim. Então, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho, né, por tudo que você proporciona aí para as pessoas e para a enfermagem de Brasília. E eu quero só te agradecer pela oportunidade e te parabenizar por esse trabalho, que eu acho que é um trabalho necessário e que deve ser
perpetuado. Você é um cara que está dando voz para a enfermagem. Você está abrindo um espaço que a gente precisa enquanto enfermagem. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente e a enfermagem brasileira que agradece. É uma honra. E se precisar, a gente vai chamar você de volta aqui para outra coisa, tá? Terei com todo prazer, pode ter certeza. Esse é um espaço necessário. Você sabe o tanto de enfermeiros que precisavam desse espaço, né? E você está dando voz a essa enfermagem. A gente agradece. Obrigado. Então é isso, pessoal. A gente se vê. A gente encerra por aqui e a gente se vê na próxima.